Essa parte é fundamental para você entender o papucho agora. Desculpa que é católico, mas acorda, Zé. Bom, nós vamos ter que olhar para Carlos Magno, que a questão ecumênica de Carlos Magno já existia, tá? O primeiro ecumenismo registrado na história parte de Carlos Magno. O pessoal do Instagram está falando, isso eu vou falar com vocês assim que eu terminar, ok? Então, o ecumenismo de Carlos Magno marca um sinal. E esse sinal você vai entender já já. Então, grande parte do relatório a seguir, é um relatório, foi possível graças ao trabalho pioneiro do historiador excelente Pierre Baudry, sei lá como é que fala isso, em seu livro online, O Princípio Ecumênico de Carlos Magno. Tá? Aqui você pode ter esse livro aqui de graça nesse link, tá? Eu peguei exatamente para bisbilhotá-lo. Então, o Princípio Ecumênico de Carlos Magno, tá aqui a historinha, e vários pontos aqui vai trazendo exatamente os casares e Carlos Magno em ação, né? Ou seja, não o Carlos Magno em si, mas a sua fusão no seu império. Então, esse Carlos Magno, que em português fica Carlos I, né, é de 812 a 814, com esse denário aqui, tá? Esse denário é de 812 a 814, com a inscrição Carolus Imperator Augustus, ou qualquer coisa assim. Então, o reinado do ano 800 a 814. Boa parte do que se conta como Carlos Magno é canetinha Bic. Saber o que de fato é real, porque tem muito mito em cima da história de Carlos Magno, esse é um problema, e tem até algumas discussões se ele resistiu de fato. Então, isso não importa. O que importa é que esse ecumenismo já é citado na época dele, né? Isso, então, nós estamos falando na região dos lombardos, carolíngios, aquela região da França, que não é só França, porque não existia o país França. Bom, quero que você preste atenção nisso aqui. A coroa de Carlos Magno, que não é a coroa dele, mas é chamada de coroa carolíngia, que ela então está registrada com esse símbolo, porque antes, então, na época deles, teoricamente, havia uma cruz na testa, é o que se diz nas suas pinturinhas, seus desenhos. Então, a história do Império Carolíngio e a flor de lis surge efetivamente como registro por volta do século XIII, tá? Então, no século XIII, você tem o quê? Uma imagem que remete para muitas coisas. Uma é a abelha, ó, né? Então, isso aqui é uma simbologia da abelha. A flor de lótus, ok? A simbologia da pureza, que também falam, e tem a ver com... Uns falam que é Maria Madalena, outros falam que é Maria, e etc, e blá, blá, blá. Mas, na verdade, o que significa é dois que se tornam um terceiro. Então, sempre que você vê os três, você tem que entender que você tem as três juntas. Essas três que nunca estiveram, de fato, brigando no nível mais alto, e sim só no nível mais baixo, né? Principalmente nesses momentos, como eu falei, se alternar, nos momentos em que esse ecumenismo interno, não externo, ele ocorreu, e depois, ao passar da carruagem na linha histórica, ele se perdeu, depois ele foi retomado. O que nós temos agora é uma retomada disso aqui com bastante força. Então, nessa figura, você tem 4 grandes líderes ecumênicos, da esquerda para a direita. Então, Carlos Magno, Harun al-Rashid, Rei Bulan e o imperador, qualquer coisa, Xuanzong. Qualquer coisa assim. Quando você vê esse simbolismo, você vê isso em todas as coroas europeias, dessa turma que gosta muito de aparecer na televisão, né? E que diz que está trabalhando porque dá tchauzinho para você, chamando você de imbecil e idiota o tempo todo. Porque quem olha isso aqui e acha lindo, se eles estão nos xingando, a pessoa que está recebendo o xingamento merece,
merece, né? Porque essa turma tá te enganando e sempre enganou. Então, essa simbologia aqui é uma simbologia, presta atenção que agora eu vou começar a juntar as peças de direito divino, tá? Porque o Império Carolíngio, aí vem da história dessa simbologia aqui, da invenção merovingia. De então Maria Madalena, que foi para a França naquela época, então o Império Carolíngio surgiu, o Império Merovingio, então os merovingios, descendentes de Jesus, Código da Vinci, né? Então essa simbologia aqui, sob a visão cristã, quer te mandar a ideia do direito divino da descendência do Jesus, né? Aquele que nunca existiu daquele jeito que se conta a história. Ok, segura, que agora vamos juntar. Esse papucho que entrou agora, ele é o 14, que vem do 13, né? O papucho 13 e 14, que tem a mesma cara, por sinal, deve ser igualzinho a questão do Ryan Gosling, né? Com o grande mufti. Que demais, esses caras fazem tudo de propósito, gente. Juro que eu me divirto com os caras. Eles conseguem fazer tudo isso de propósito. E quando a gente enxerga que eles fazem isso, e raios, é de propósito, é para rir, porque os caras são malaco demais. Bom, aí você tem o ultramontanismo. Então, o papucho Leão 13 e o Leão 14, os dois estão defendendo o defendeu, que já se foi, o 13, e agora depois 13 é porque uma grande mudança. O 14 já é ligado à nova ordem mundial, né? Isso significa que eles estão defendendo isso aqui. O que é o ultramontanismo? Significa além das montanhas, especificamente além dos Alpes. Para quem está no norte, se refere à doutrina política católica que busca em Roma a sua principal referência, porque teve vários papas, teve o Papa da França, né? Aí teve o Império Romano Católico, ligado aos Habsburgos, que então faziam um papel intermediário, que é o que nós vamos ver isso, é meio divino, ao mesmo tempo religioso, por um lado, mas mais divino e político, né? Então, a doutrina surgiu na França, na primeira metade do século XIX, reforça e defende o poder e a prerrogativa do Papa em matéria de disciplina e fé. Muito bem. Aí vamos lá. Esse ultramontanismo, tem um artigo aqui da Unicamp, por sinal, o termo designa no catolicismo, especialmente francês, os fiéis que atribuem ao Papa um importante papel na direção da fé e do comportamento do homem. Na Idade Média, o termo era utilizado quando se elegia um Papa não italiano, além dos montes, né? Então, o termo, nós temos hoje um Papa não italiano, que é uma mistura genética lá, tem até africana, portanto, talvez ele seja o Papa Negro, sem ser da mesma cor, porque o Papa Negro já é o jesuíta, então a gente não sabe qual que eles consideram o Papa Negro. Então, o nome toma outro sentido a partir do reinado de Felipe o Belo, século XIV, na França, quando postularam os princípios do galicanismo, ou seja, o Papa da França, no qual defendia o princípio da autonomia da Igreja francesa. Bom, essa briga está no curso também, nos meus cursos de história, só para trazer. Muito bem. Então, quando você vê aquele desenho lá, a inteligência artificial que soltaram, e o Trump retweetou, vestido de Papa, você tem a flor de lis estilizada aqui, mas você tem a flor de lis dele como é que chama esse negócio mesmo? Esqueci o nome disso aqui, tem um nome. Esqueci, que é o chapéu do peixe, né? Onde mostra a origem ancestral, representa a origem ancestral dele, dos Apicalo, né? Qualquer coisa assim o nome, que eram os sacerdotes na formato de peixe da antiga Suméria. Então, esse é o chapéuzinho sumeriano para dizer o direito divino que o Papa tem, ancestral, trazendo a história dele e, ao mesmo tempo, registrando o quê? Exatamente a simbologia do direito divino. Interessantemente, o 14
é a cara do 13. E ele tem também, nem todo Papa coloca essa simbologia, e os que colocam, às vezes colocam de forma mais sutil. Então, esse Papa 14 coloca a simbologia aqui do direito divino bem de cara, interessante, na cor azul, dos turcos azuis aqui no fundo. Outros papas utilizaram isso, né? Então, o Leão 14 está aqui com o fundo azul. O Paulo VI usou no fundo vermelho. Interessante que a turminha atual agora está colocando um fundo azul que mostra a realeza dos Göktürk e mostra, então, a união dessa turma e o seu direito divino. Aí você olha a formação dele, formado em bacharelado de ciências, principalmente na matemática. Isso mostra uma interligação muito interessante com a tecnocracia que vem em ação. E, ao mesmo tempo, ele tem um fundo, né, que ele declara e já está declarado, que é o tomismo, que é o fundado por São Tomás de Aquino, esse Papa 14. Ele tem como fundamento o tomismo, que é a corrente filosófica teológica que harmoniza fé e razão, estabelecendo a razão como um instrumento para compreender as verdades divinas naturais. Isso é perfeito para a tecnocracia, para o cientificismo. Então, nós temos um Papa que vai começar a criar o cientificismo. Isso significa que temos que esperar uma grande transformação na narrativa e na forma de se contar as coisas, e um grande desmonte vai começar a acontecer, porque é o projeto, tem que desmontar o padrão religioso atual e encaixá-lo no padrão cientificismo tecnocrático que está em ação. Então, a formação dele cai com precisão, né? E dentro do conceito jesuítico criado por Teilhard de Chardin, o jesuíta Teilhard de Chardin, que criou o conceito da noosfera, que é exatamente o que é o projeto Stargate. Ele criou o conceito filosófico da noosfera, que é Deus, inteligência artificial, conectando todas as mentes em uma mente maior, que a noosfera, então, é chamada de mente de Deus. E isso é o projeto Stargate Palantir. Nossa, esse Papa encaixou com precisão. Que coincidência, né? E aí, o Tomás de Aquino, então, dizia nesse tomismo dele, que Deus é a fonte suprema de toda a verdade. Aí volta aquilo que eu falei no começo, onde não vale mais lei, não vale mais nada, não vale mais direito de ninguém, vale o quê? O sistema da inteligência artificial, o novo Deus, no processo da noosfera, a interligação de uma inteligência geral artificial, todos nós em redes, super iguaizinhos, sem pensar mais nada, não sei se isso é bom ou ruim, hoje em dia, do jeito que o povo está, interligados em uma mente que fala na nossa cabeça, porque é isso que vai acontecer. Então, esse Deus, fonte suprema no mundo de cientificismo, dentro do conceito exatamente que eu acabei de dizer, né? Como? Agora perdi o pedaço. Que é o que vai nos... sim, Deus é a fonte suprema, é a única verdade divina, e esse Deus tem o direito divino de colocar tudo na nossa cabeça e nos julgar, nos eliminar e fazer conosco o que ele quiser. E esse Papa está aí para levar, através de sua formação e do seu treinamento, em direção àquilo que você conheceu em filme chamado de Skynet, né? E que você vai entender através de Palantir e todo o projeto. Então, se você vem me acompanhando aqui, você vê que uma coisa encaixa na outra, que encaixa na outra,
E esse direito divino é que eles vão poder fazer com você o que eles quiserem. E dentro do racional, né, do tomismo, então, eles vão utilizar a razão. E a razão deles é que isso é o certo, acabou, e se você não obedece, é azar seu, e se você obedecer, você vai ganhar alguns créditos sociais, e se você não obedecer, você perde seus créditos sociais e vai para o paredão, estilo o conto da Aya. Admirável mundo novo que temos em ação.